De histórias, venha cá, venha já. Para quem gosta de história. Olá, tudo bem? Para quem gosta de história, chegando para você com mais uma história da Palavra de Deus. E a história que eu vou contar hoje para vocês está no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35, você vai conhecer essa história, que é de quando Jesus conhece os seus primeiros discípulos, que depois vão se tornar amigos de Jesus também, ok? E essa história começa com João Batista. João Batista era um homem que estava pregando e ensinando as pessoas sobre a vinda do Messias. E um dia João Batista estava com alguns dos seus discípulos conversando. De repente, eles viram que estava se aproximando alguém, vinha alguém pelo caminho. João Batista olhou para aquele homem que vinha caminhando e ele disse assim para os seus discípulos: aquele homem que está vindo é o Messias, é o Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo. Ele está vindo para ser o nosso Salvador. Quando ele disse isso, os seus discípulos ficaram muito curiosos e Jesus continuou seguindo o seu caminho. Os discípulos de João Batista tiveram uma ideia. Vamos seguir o mestre? Vamos ver quem é aquele homem? Vamos conhecê-lo? E eles foram seguindo Jesus. João Batista voltou para os seus afazeres e foi para outro lugar. Jesus viu que ele estava sendo seguido. Então ele olhou para trás e disse: o que vocês querem? O que vocês estão procurando? Então eles disseram: mestre, queremos saber onde o Senhor mora, queremos conhecê-lo. E Jesus disse para eles virem, convidou para que fossem à sua casa. E aqueles dois discípulos de João Batista foram e ficaram com Jesus durante algum tempo. Eles passaram várias horas ali conversando, conhecendo Jesus. E aqueles discípulos ficaram muito admirados quando viram que aquele homem realmente era o Messias, o Salvador do mundo. Ficaram muito admirados e muito empolgados com essa descoberta. Então eles se despediram. Um dos discípulos voltou para a sua casa e um deles, que se chamava André, ele foi para a sua casa à procura do seu irmão. Ele tinha um irmão chamado Simão. Quando ele chegou, e ele contou para Simão e disse: Simão, você não sabe, eu encontrei Jesus, encontrei o Messias. Vamos lá, eu quero que você conheça também. Então, foram até a casa de Jesus. Quando Jesus viu Simão, disse assim para ele: você se chamará Pedro. E Jesus deu esse nome para ele. E aí André e Pedro, que eram irmãos, conheceram também o mestre e ficaram muito felizes de saber que ele era o Messias. E eles voltaram então para sua casa. Foram os dois primeiros discípulos, os dois primeiros homens que conheceram Jesus e depois se tornaram seus discípulos. E eles foram para sua casa. No outro dia, Jesus foi para outra cidade, foi lá para a região da Galileia. No meio do caminho, ele encontrou Filipe. Jesus encontrou Filipe, cumprimentou, e aí Jesus disse para Filipe: Filipe, você não quer caminhar comigo? Não quer ser meu seguidor? Não quer ser um dos meus discípulos? Filipe conheceu Jesus, viu também que ele era o Messias, e quando ele viu, ficou admirado com essa descoberta, ele quis contar para um amigo que ele tinha. Ele se despediu de Jesus e foi à procura do seu amigo, Natanael. E Filipe disse para Natanael: Natanael, eu encontrei o Messias, o Filho de Deus, ele é Jesus lá de Nazaré. Natanael disse assim: de Nazaré? E por acaso de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Nazaré era uma cidade pequena, simples, e as pessoas achavam que de lá não podia vir ninguém importante. Então ele ficou meio assim na dúvida, mas Filipe disse para ele: vem comigo, você vai ver, vamos até ele. E eles foram até Jesus. Olá, Jesus, encontraram ele. Quando Jesus viu o Natanael, Jesus disse assim: olha aí, esse é um homem muito bom e que procura fazer o bem. Natanael ouviu aquilo e disse: mas como esse homem me conhece? Como ele sabe de onde eu sou? E Jesus disse para ele:
Natanael, eu já tinha visto você lá debaixo da árvore, à sombra da árvore. Os judeus gostavam de ficar à sombra da árvore para orar, meditar e estudar a palavra de Deus. Quando Natanael ouviu isso, ele entendeu que Jesus o conhecia. E aí eles começaram a conversar. E Natanael também viu, conhecendo Jesus, que ele realmente era o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E assim, Natanael, Filipe, André e Pedro se tornaram os primeiros discípulos de Jesus, os primeiros amigos de Jesus, que depois vão ajudá-lo na sua missão de anunciar o reino de Deus. E essa é a nossa história de quando Jesus conhece os seus primeiros discípulos. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e amigas. Tchau, tchau! Você gostou dessa história? Nas revistas BemTV você encontra esta e muitas outras. Lá você também encontra textos de apoio e dinâmicas para a sua aula. Adquira já. Acesse www.angulareditora.com.br. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal e curta nossa página. Escola Dominical, presente na vida. Boa noite, minha irmã, meu irmão, graça, paz, esperança da parte do nosso Deus. É uma alegria estar com você em mais um domingo, é uma alegria poder te reencontrar, é uma alegria nos juntarmos como comunidade de fé, como corpo de Cristo, para celebrar aquele que veio em nome do Senhor. Nós nos reunimos nessa noite, domingo de Ramos, domingo em que o Senhor... na nossa liturgia cristã entra, em Jerusalém e é reconhecido pela multidão e é adorado e as pessoas gritam hosanas e nós nos reunimos também para adorar ao Senhor e para dizer hosanas ao Filho de Davi. Que bom é estar com você para juntas e juntas nós declararmos o senhorio do nosso Deus. Nós encerramos hoje os nossos 40 dias de propósito de oração e jejum que estávamos fazendo nessa quaresma. Foi um tempo muito especial e agora iniciamos essa semana, essa jornada até a Páscoa. Que tempo especial! Que tempo especial é lembrar de Jesus Cristo e o que Ele fez por nós e o que isso significa na nossa vida. É um tempo de exaltarmos ao nosso Deus, reconhecermos a sua grandeza. E eu quero ler com você nessa noite, eu quero que você ouça também o texto dos Salmos, o Salmo 118, do 1 ao 4, mas nós vamos emendar a leitura com Lucas 19, 36 a 38. Então, você vai ver que vai ficar uma leitura aí um pouquinho diferente, porque nós vamos juntar esses dois textos nesse tempo de adoração e nesse tempo de dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Diz assim o texto sagrado: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, ó casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em voz alta por todos os milagres que tinham visto e diziam: bendito é o que vem, bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Você pode repetir comigo aí da sua casa: bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor. Bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor. Nós o glorificamos nessa noite, nós o exaltamos, nós o bendizemos. Bendito é o que vem, bendito é o que veio, bendito é o que está em nosso meio. Adoremos ao Senhor. Deus de graça, bondade, de misericórdia, nós declaramos: bendito és. Bendito és, Senhor, a Tua presença está neste lugar, nós já podemos sentir, Senhor, e nós queremos adorá-lo, nós queremos bendizê-lo como aquele povo, Senhor, na entrada da cidade.
religiosidade, nós nos despimos, Senhor, das nossas capas, nós nos despimos, Senhor, daquilo que nos esconde e colocamos, Senhor, aos teus pés, para que o Senhor passe, para que o Senhor seja honrado pelas nossas vidas, ó Deus. Estendemos, Senhor, os ramos, estendemos, Senhor, o que temos e ofertamos, Senhor, especialmente os nossos corações nesta noite. Rei dos reis, Senhor dos senhores, seja bem-vindo, ó Deus. Reina neste lugar. Perdoa, Senhor, as nossas fragilidades, perdoa os nossos medos, as nossas incertezas, Senhor, o nosso pecado nessa noite, e acolhe os nossos corações, a nossa oferta de amor, e ser adorado, ser bendito, ser bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Adoremos, bendigamos ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor Jesus, digno de honra e de glória. Dizendo a Ele: Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, e a ti fazemos um trono de louvores, e a ti fazemos um trono de louvores, e a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Aleluia. Continue adorando o Senhor Jesus. Não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, e nada se compara a ti. Não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, e nada se compara a ti. Diga a Ele: não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, e nada se compara a ti. Não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, e nada se compara a ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és o Senhor, só tu és o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és o Senhor, que só tu és o Senhor. Não há outro,
além de ti não há outro, e nada se compara a ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és o Senhor, que só tu és o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és o Senhor, que só tu és o Senhor. E majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, e outro igual não há, só tu és Senhor, Santo e só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor, Santo. Diga a ele assim: tu és santo. Tu és santo, tu és santo, e tu és santo. Mais uma vez declare: tu és santo, Jesus, tu tu és santo, e tu és santo, e majestoso é, majestoso, só tu és Senhor, e outro igual não há, só tu és Senhor, Santo, só tu és Senhor, e outro igual não há, e só tu és Senhor, Santo. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor Jesus, digno de honra e de glória. Aleluia. Dizendo assim: lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Na tempestade está o teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono assim está, teu nome imutável é. O inferno não prevalece,
eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper, enquanto adoramos. Vitorioso és na tempestade, estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, o teu nome imutável é. Vitorioso és, na tempestade tu estás, o teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono sempre acima de tudo, Senhor. Teu nome imutável é. Diga assim: como um trovão impetuoso, poderoso, mas grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, vitorioso és na terra. O teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Vitorioso é Jesus, o teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Aleluia, glória a Jesus. De onde você está na sua casa, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O nome imutável, o nome sobre todo nome, o nome que nos salva, que nos liberta, que nos dá vida nova. Jesus, Jesus é o seu nome. O Deus vitorioso, o Deus bendito. Aleluia. E nós nos reunimos e adoramos esse nome, que é sobre todo nome. É por isso que nós nos reunimos, é por isso que nos encontramos, por causa de Jesus. E nesse tempo que nós adoramos, e nesse tempo que nós o exaltamos, também podemos expressar essa nossa adoração, essa nossa gratidão, através da nossa fidelidade, através da nossa generosidade. Nossos templos em nossa cidade estão todos fechados. Assim como a cidade toda está fechada, esse tempo é um tempo de muitos desafios para nós. O grande, maior desafio é lutar pelas vidas. Mas o fato de estarmos com os templos fechados não significa que a igreja de Cristo está fechada ou que a igreja de Cristo está parada. Ao contrário, nós estamos nos movendo, adoramos ao Senhor, Ele se move em nós, Ele nos impulsiona e nos move em direção às necessidades deste mundo. As necessidades físicas, porque temos a possibilidade de estender as nossas mãos àqueles que padecem, mas também as necessidades espirituais, porque temos tido a oportunidade de estender as mãos e oferecer uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, palavras de libertação àqueles que estão necessitados
avançadas nesse tempo. A igreja do Senhor está viva. E nós precisamos fazer parte deste movimento. Precisamos nos engajar neste movimento. Precisamos estar conectadas nesse movimento, conectados nesse movimento. Nós estamos passando por um processo de tantas transições e tantas necessidades surgem nesse sentido. Estamos plantando esta igreja online para a glória do Senhor. Estamos em vários canais, em vários locais. Você pode acessar esse conteúdo, essa palavra de esperança, essa mensagem de salvação. YouTube, Facebook, Instagram, podcast em outras plataformas, Spotify e outros mais. Nós temos avançado e a gente precisa de recursos para avançar ainda mais. E você pode participar disso como? Mantendo a sua fidelidade, mantendo a sua fidelidade ao Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas, a sua generosidade. Você pode participar disso que o Senhor está fazendo neste lugar. E você pode participar também das ações, para além das ações que nós temos feito de anunciar o Evangelho com a nossa voz, com essa mensagem. Nós também temos anunciado o Evangelho a partir do Pão Nosso. Você pode participar deste movimento também. Se engaje no que Deus está fazendo neste lugar. Não fique de fora. Participe, se mobilize, se motive outras pessoas, convide outras pessoas para participar. O Senhor tem sido generoso conosco e nós precisamos ser generosas e generosos. Nesse tempo de gratidão, neste tempo de louvor a Deus, nós também queremos nos lembrar dos nossos irmãos e irmãs que completaram aniversário essa semana. Ana Carla completou 8 anos ontem. Essa semana ainda o nosso irmão Manuel completou aniversário. A nossa irmã Kika completou aniversário. Nossa irmã Cremilda completou aniversário. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos, pela vida das nossas irmãs que foram abençoadas pelo Senhor com mais um ano de vida. E nós vamos orar a Deus agradecendo por isso e agradecendo também pela nossa fidelidade nesse tempo. Você já sabe, mas eu vou repetir. Você pode ir a partir de um depósito na nossa conta, um Pix, através desse QR Code que fica na sua tela, ou se você tem dificuldade entrando em contato conosco, com a nossa administração, você pode participar desse movimento e abençoar aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela graça superabundante dele nas nossas vidas? Deus de graça, bondade, misericórdia, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Muito obrigada, porque o pão de cada dia tem sido, Senhor, colocado sobre as nossas mesas. O Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado vigor, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos abençoado e não tem nos deixado faltar, ó Pai. O Senhor também tem nos feito, Senhor, ser mãos estendidas para aqueles e para aquelas que precisam. Nós te louvamos por isso. Te louvamos pelos irmãos e irmãs, Senhor, que têm mantido, Senhor, a sua fidelidade nesse tempo, que têm expressado, Senhor, a sua generosidade nesse tempo e que têm participado, Senhor, do mover que o Senhor tem feito neste lugar, ó Deus. Que tem comprometido a sua vida e o seu coração com o anúncio do Evangelho nesta cidade, Senhor, a partir desta comunidade de fé. Nós te louvamos, Senhor, e abençoamos a vida desses irmãos e irmãs. Clamamos por aqueles, ó Deus, que precisam de uma porta aberta, que precisam, Senhor, de um milagre da tua parte. Nós cremos que tu és um Deus bondoso, misericordioso, e tu podes fazer todas as coisas, ó Deus. Por isso nós colocamos aos teus cuidados, Senhor, as nossas necessidades. Mas também pedimos, ó Deus, que o Senhor nos desperte como igreja, a cada homem e cada mulher, para que nós sejamos instrumentos da sua justiça neste lugar, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção seja sobre o teu povo, espalhado por essa cidade, espalhado, Senhor, por outros lugares, Senhor, que estão nos assistindo nessa noite também. E nós te louvamos também, especialmente, pela vida dos nossos irmãos e irmãs, que completaram mais um ano, Deus, que foram agraciados por Ti, que foram abençoados por Ti. Que a Tua bondosa e generosa mão continue sobre eles neste ano que começa, Deus.
e que os seus projetos e sonhos estejam alinhados, Deus, aos teus projetos e sonhos, para que eles se realizem. Pai, em nome de Jesus, abençoamos os teu filho, as tuas filhas. Amém e amém. Nós estamos caminhando já para repartir a palavra de esperança do Senhor nessa noite, mas antes de convidar o Cristiano, que vai nos conduzir neste momento de reflexão, eu quero te convidar, na realidade, para um tempo especial. Nós passamos 40 dias juntas e juntos em oração, pelas manhãs, às 7 da manhã, e essa semana, que é a semana de Páscoa, nós estamos também nos organizando para uma programação toda especial. Então nós teremos programação na quinta-feira, na sexta-feira e no domingo. Então fique atenta, anote aí na sua agenda, coloque para despertar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, talvez você nem saiba como fazer isso, vai lá, tem um botão escrito assim, ó, inscrição, alguma coisa assim. Você se inscreve ali, você clica e depois você aperta no sininho, porque o seu celular vai despertar para mostrar para você que tem uma programação da igreja. Isso é muito importante. E nessa semana a gente vai ter essa programação toda importante, mas você pode anotar na geladeira, você pode colocar no seu celular um despertador para você não se esquecer. Na quinta-feira nós teremos uma celebração do Lava Pés. Na sexta-feira nós teremos a sexta-feira da Paixão, será uma celebração também toda especial. E no domingo de ressurreição. Então serão 3 dias de programação, mas você vai anotar aí também os horários. Na quinta e na sexta-feira nós nos reuniremos para celebrar às 19h30 e no domingo às 18h. Então não esquece de anotar, porque isso é bastante importante para que a gente se una nessa celebração, que é a celebração máxima da nossa fé. Jesus veio, Jesus se deu por nós, se entregou à morte de cruz e ressuscitou, e é por isso que nós temos vida eterna nele. Então anote na sua agenda e participe conosco ativamente dessa programação toda especial. Eu quero convidar o Cristiano, que vai nos conduzir na reflexão nessa noite. Nós estamos num grupo bem reduzido hoje, e eu quero pedir que você acolha o Cristiano e que receba a palavra do Senhor nesse tempo. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, é um prazer estar contigo aqui nessa noite. Deixa eu só ligar aqui meu... Pronto. Que bom estar com você aqui nessa noite para celebrar, para juntos louvarmos a Jesus. Hoje nós estamos num grupo bastante reduzido aqui na nossa igreja. Nós demos folga aí para alguns meninos que estão trabalhando direto aqui na igreja, César, Felipe, Isaac e Gabriel, estão pegando junto na obra, estão pegando junto no louvor, enfim. E hoje nós demos um domingo de folga para eles, porque descansar é de Deus, descansar é bom para repor as energias e servir ao Senhor com excelência, com toda a nossa disposição, com todo o nosso ser. Hoje é domingo de Ramos, hoje nós celebramos a entrada do Messias nas nossas vidas. Nós nos rendemos a Ele e dizemos: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E nesse espírito eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 10 até o versículo 17. Que nos diz assim a santa palavra de Deus. Lucas capítulo 13, versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se.
Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Vamos orar, irmãos e irmãs? Deus Santo e Poderoso, obrigado por essa noite de celebração, noite de festa, noite de exaltar o Teu santo nome, Senhor. Obrigado pelos louvores, ó Pai, e obrigado pela leitura da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, fala com a Tua igreja, não como palavra de homem, mas palavra vinda do Senhor, direto para o nosso coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Bom, esse texto é um texto famoso. Na realidade, todos os textos do Evangelho são famosos, porque são textos que retratam o ministério de Jesus, são textos que retratam a vida de Jesus, são textos que demonstram para nós como nós devemos viver. E esse texto que nós acabamos de ler, ele está localizado no meio de muitas parábolas contadas por Jesus. E nesses textos também há muitos conflitos entre Jesus e os religiosos da sua época. Se você voltar um pouquinho, capítulo 11, capítulo 12, se você avançar um pouquinho também no capítulo 14 e no capítulo 15, você vai ver Jesus contando muitas parábolas e Jesus também em conflito com os fariseus, os religiosos daquela época. Pois bem, o texto vai dizer para nós, lá no versículo 10, que Jesus estava na sinagoga. Era sábado. O evangelista vai dizer: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. É dia de descanso, não é permitido trabalhar. É dia de dedicar-se exclusivamente ao Senhor. É um dia dedicado ao convívio familiar. É um dia de aprender na sinagoga. A sinagoga é esse lugar, um lugar de ensino, um lugar de aprendizagem. E enquanto Jesus está ensinando na sinagoga ao seu povo, o texto vai dizer no versículo 11 que entra uma mulher, e uma mulher sem nome, uma mulher sem nome e uma mulher enferma. E o texto vai afirmar que ela tinha essa enfermidade há 18 anos. E aí eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a pensar comigo sobre essa história, sobre a vida dessa mulher, uma mulher que provavelmente era uma mulher piedosa, uma mulher que há 18 anos, pelo menos, frequentava essa comunidade de fé, essa sinagoga, uma mulher que há 18 anos estava encurvada, uma mulher que há 18 anos estava impossibilitada de olhar nos olhos de alguém, uma mulher totalmente sem dignidade. Você imagina 18 anos olhando para o chão, oprimida pela religião e pela sociedade, porque algumas doenças nessa época, quando elas não tinham nenhuma explicação, quando não conseguia saber o motivo da doença, os religiosos, a sociedade da época, entendia que isso era fruto do pecado da própria pessoa, ou se não da própria pessoa, da família dessa pessoa. Portanto, essa mulher era considerada uma mulher impura. E aí você pensa em toda essa história, em todo esse pano de fundo. Uma mulher violentada psicologicamente e possivelmente
economicamente uma miserável. E aí a pergunta que me vem à cabeça é a seguinte: a dúvida, o questionamento que salta aos meus olhos aqui é o seguinte: 18 anos frequentando aquela comunidade de fé e ninguém reparou naquela mulher? Ninguém se importou com aquela mulher? Ninguém para auxiliar aquela mulher? 18 anos sem ser vista, 18 anos sendo ignorada por uma comunidade de fé, e não só a comunidade de fé, mas também o chefe daquela comunidade de fé. E hoje? Quem seria essa mulher? Quem seria essa pessoa? E o que essa história quer falar para nós hoje? O que esse texto pode iluminar as nossas mentes e o nosso coração? E o que nós podemos aprender com esse texto? Pois bem, uma mulher que estava invisibilizada naquela comunidade de fé. Mas naquele dia algo diferente aconteceu. Parece não. Alguém enxerga aquela mulher. O versículo 12 vai dizer que Jesus viu aquela mulher. E Jesus não somente viu aquela mulher, Jesus chamou aquela mulher. E muito mais, Jesus coloca a mão sobre aquela mulher e num puro gesto de amor, de compaixão, de amor, de misericórdia, Ele cura aquela mulher que há 18 anos estava encurvada. O que Jesus está mostrando para nós? O que Jesus está mostrando para essa comunidade de fé e os seus líderes? Ele está mostrando aqui, ele está nos ensinando qual é a razão de ser dessa comunidade e qual é a razão de fé da qual é a razão de ser da nossa comunidade de fé metodista aqui em João Pessoa. A razão de ser de uma comunidade de fé está escrita lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, onde ele vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para quê? Por quê? Com qual finalidade? O Senhor nos ungiu para que nós possamos pregar as boas novas aos quebrantados, a sermos enviados a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos, pôr em liberdade os algemados e a apregoar o ano aceitável do Senhor. A finalidade de Jesus é mostrar para aquela comunidade de fé qual é o seu ministério, por que aquela comunidade de fé está plantada naquele lugar e por que esta comunidade de fé na qual nós pertencemos está plantada neste lugar. Nós estamos plantados neste lugar porque nós temos uma missão, recebemos uma missão do Senhor: pregar as boas novas, curar os quebrantados, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Obrigado. É interessante que Lucas, ele inicia e ele enfatiza isso. É sábado. Lucas faz questão de relatar que é sábado, e o texto descreve isso no versículo 10. E me parece que o chefe da sinagoga, no versículo 14, ele tem uma enorme crise com isso. Ele tem uma enorme crise com isso. Para alguns mestres da lei, se a enfermidade não colocasse a vida da pessoa em risco, se ela fosse tratada, ela era considerada um trabalho. E aí você vê uma crise ali no versículo 14. O chefe da sinagoga, ele está indignado de ver uma cura acontecendo naquele lugar no dia de sábado.
E aí ele não vai indagar Jesus, ele vai indagar as pessoas que participam daquela comunidade de fé. Ele vai dizer o seguinte: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesse dia, logo no dia do sábado, para ser curado. Uma comunidade que está ali plantada para trazer uma mensagem de salvação, de libertação, e parece que o seu líder não consegue entender isso. Mas Jesus está ali naquele lugar para relembrar para onde o sábado aponta. Jesus está ali naquele lugar para ensinar que o sábado aponta para o descanso, que o sábado aponta para a preservação da vida, que o sábado aponta para o ano sabático, que o sábado aponta para o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor, o ano que Deus aceita, o ano em que Deus propõe um novo começo, uma nova esperança, um novo olhar para a vida. O que Jesus está ensinando ali, ao curar aquela mulher no sábado, é o seguinte: eu estou propondo para vocês, comunidade, povo santo do Senhor, um novo começo, uma nova história, uma nova esperança, um novo olhar para a vida e para as pessoas. Jesus ele poderia optar por curar aquela mulher após a reunião, sozinho com ela, mas seria somente uma libertação, uma cura individual. Mas o movimento que Jesus está fazendo aqui neste lugar, ele visa um processo de libertação não somente individual, mas um processo de libertação coletivo, comunitário. O que Jesus está propondo para nós e para essa comunidade de fé é uma mudança de paradigma, de pensamento, de fé, de metanoia, de renovação da mente a partir da revelação da palavra de Deus, a partir da revelação que o Espírito Santo de Deus nos dá. O que Jesus está propondo para essa comunidade e para a nossa comunidade de fé aqui hoje é uma mudança de paradigma. É olhar para o todo, é olhar para fora, é olhar para a comunidade, é olhar para o lugar onde nós iremos atuar. A intenção de Jesus aqui não é somente trazer cura para aquela mulher, a intenção de Jesus aqui é trazer cura para essa comunidade. A intenção de Jesus aqui é trazer cura e abrir os olhos dessa comunidade e de quem dirige essa comunidade. Abrir os olhos da comunidade de fé para os sofrimentos das pessoas que estão ao seu redor. O que Jesus está falando para nós hoje, para mim e para você, meu irmão e minha irmã, é que nós precisamos ampliar o nosso olhar, é que nós precisamos olhar para fora, olhar para as pessoas, para este mundo envolto num caos e nos preocuparmos com os sofrimentos das pessoas. Só essa semana, por umas 3 vezes, mais de 3.000 pessoas morreram por dia por conta do Covid. E qual é a posição da nossa igreja com relação a isso? Será que nós temos olhado para essa situação do mundo e para N situações do mundo com um olhar de misericórdia? Como nós estamos olhando para os nossos vizinhos? Como que nós estamos olhando para os problemas do nosso bairro, para os problemas que afetam a nossa juventude? Como que nós estamos olhando para os problemas que afetam os adolescentes, os homens, as mulheres? Como nós estamos olhando para os problemas que afetam o centro de João Pessoa? Como que nós estamos olhando para os problemas que afetam a Paraíba, o mundo, que estão ao nosso redor? Como que nós estamos olhando para os problemas que os nossos amigos e amigas estão enfrentando, os nossos familiares, os nossos vizinhos, as pessoas que nos cercam, no qual a gente convive? O que Jesus está querendo aqui é fazer com que nós abramos os nossos olhos para essa realidade, para as pessoas que estão ao nosso redor. O que Jesus está nos ensinando aqui é que todas as pessoas são o alvo do seu amor e da sua misericórdia. Assim como eu e você fomos tocados por esse amor, por essa graça, por essa misericórdia, o Senhor quer fazer a mesma coisa com outras pessoas através da minha e da sua vida. E aqui não é somente esta mulher que está encurvada.
A comunidade toda está encurvada. O líder daquela comunidade está encurvado. A comunidade está encurvada porque ela não consegue perceber, ela não se importa com a presença de uma mulher que está enferma e que frequenta aquela comunidade por 18 anos. E o chefe da sinagoga está encurvado diante da rigidez e da interpretação equivocada da lei. Ao olhar toda essa situação, ao olhar toda a narrativa dessa história, o texto bíblico revela para nós 3 tipos de comportamentos aqui. O comportamento de uma comunidade de pessoas que só frequentam aquele lugar, de pessoas que só frequentam a igreja, de pessoas que são puramente religiosas, de pessoas que veem a igreja como um lugar somente para fazer vínculos sociais e consumir religião. Pessoas que frequentam aquele templo, mas não assumem o compromisso com a vida que o Evangelho, que a palavra de Deus propõe. Esse é o comportamento da comunidade. O segundo comportamento que eu consigo enxergar ao olhar para esse texto é o comportamento do chefe da sinagoga. Que nós podemos dizer que são pessoas que frequentam a igreja, que têm paixão por estudar e filosofar sobre Deus, conhecem tudo da palavra de Deus, sistematizam tudo da palavra de Deus, sabem quem é Deus, todas as doutrinas e todos os dogmas, porém não consegue aplicar essa palavra de libertação na vida. É só olhar o comportamento no versículo 14, ele fica indignado. Por que aquela mulher é curada no sábado? A lei era para trazer vida, e o significado da lei para aquele homem era para trazer rigidez. O comportamento do chefe da sinagoga é o comportamento de pessoas que estão preocupadas somente em cumprir regras e normas, mas esquecem de viver Deus em suas vidas. E o terceiro comportamento que eu posso identificar ao lançar o olhar para esse texto é o comportamento de Jesus. Jesus, ele curte ir no templo, ele gosta, ele frequenta o templo. Você vai ver em toda a narrativa dos evangelhos Jesus indo até o templo. Ele gosta de ir até o templo. Jesus é um bom judeu. Ele entende que a comunhão é importante para o fortalecimento dos vínculos e da fé. Jesus é aquela pessoa que tem o conhecimento e a revelação da palavra de Deus e aplica essa palavra no seu dia a dia. É vida na vida, é palavra que traz vida, fazendo a diferença na vida. O que isso quer dizer para nós? É discipulado cristão. É vida capaz de gerar nova vida, é vida capaz de trazer transformação, é vida capaz de trazer mudança para aquela comunidade, para a nossa comunidade aqui hoje e para a sociedade que está colocada. E aí o Espírito Santo nos faz uma pergunta nessa noite: quem somos nós nessa história? Que tipo de comportamento é o nosso? Aonde nós nos encontramos nessa noite? Nós temos um comportamento da comunidade? Nós temos o comportamento do chefe da sinagoga? Ou nós temos o comportamento de Jesus? O Espírito Santo de Deus está nos convidando nessa noite a termos o mesmo comportamento que Jesus teve. Hoje nós estamos encerrando o tempo da quaresma. O tempo da quaresma é um tempo de transformação, de renovação de votos. É ida voluntária até o deserto para ser transformado e transformada por Deus. Hoje é tempo, meu irmão e minha irmã, de Deus operar uma transformação no nosso coração, na nossa mente, no nosso olhar, na nossa vida e passarmos a adotar o mesmo comportamento que Jesus teve. Quem somos nós nessa história?
O foco de Jesus é a mulher. O foco de Jesus são as pessoas. É a vida que precisa pulsar no meio da comunidade dos santos e das santas. E qual é o nosso foco? Onde é que nós estamos colocando o nosso coração? Onde é que nós estamos colocando a intenção do nosso coração? Onde é que nós estamos colocando todo o nosso esforço e toda a nossa vida? Qual é o nosso foco? Será que o nosso foco precisa ser ajustado nessa noite? Se ele precisa, Jesus está aqui e está aí na sua casa e ele vai ajustar o nosso olhar, ele vai ajustar a nossa vida. Quando nós pensamos sobre a comunidade e nós pensamos no comportamento do chefe da sinagoga, nós precisamos lançar o olhar para esses dois tipos de comportamento e revisitar alguns tipos de comportamento que muitas vezes nós temos dentro da nossa comunidade de fé. Nós precisamos repensar frases como: fulaninho chegou ontem e já quer sentar na janela. Quem fulano pensa que é? E aí, pensando na nossa tradição metodista, tem gente que gosta de falar: eu sou a 5ª geração de metodista, eu sou a 7ª geração de metodista. Quantas vezes não me perguntaram quem é metodista na sua família? Quantas vezes me indagaram sobre se eu tenho algum nome na história, se a minha família tem algum nome na história dessa igreja? Nós precisaremos repensar frases como: aqui sempre foi assim, sempre foi desse jeito. Nós precisamos, meu irmão e minha irmã, nos abrir para o novo, para a novidade de vida, para aquilo que Jesus está nos apresentando, para aquilo que Jesus está colocando como um caminho para que nós possamos seguir. E aí a pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa noite é: de que maneira a nossa comunidade pode se tornar um espaço onde as pessoas são vistas, seus sofrimentos são considerados e elas são estimuladas a buscar libertação, transformação, mudança de vida, arrependimento das suas más ações e viver uma nova vida com Cristo? De que maneira a nossa comunidade pode se tornar, de fato, uma família que ama, acolhe e cuida? De que maneira? Como? Adotando a mesma postura de Jesus, adotando o comportamento de Jesus. Para mim, a cereja do bolo desse texto aqui está lá no versículo 16. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Uma mulher que chega numa comunidade de fé, não tem o seu nome relatado, não se sabe a sua origem, não se sabe aqui qual é a sua posição social. Provavelmente uma mulher, provavelmente não, ao olhar o texto nós vemos que é uma mulher totalmente descartada pela sociedade e por essa comunidade de fé. É essa mulher descartada, é essa mulher que não tem nome, é que Jesus vai fazer o seguinte: essa mulher é uma filha de Abraão. Jesus devolve a dignidade para aquela mulher. Jesus agora se refere àquela mulher como uma filha da promessa. Jesus se refere agora com aquela mulher como uma mulher judia. Jesus se encarrega de dizer quem é essa mulher agora. E é essa boa notícia do Evangelho, que o reino de Deus está aberto para todas as pessoas. Essa é a boa notícia do Evangelho. O reino de Deus é para todas as pessoas. E se o reino de Deus é para todas as pessoas, nós precisamos tomar posse dessa palavra e sairmos nesse mundo para apregoar o ano aceitável do Senhor, para declarar a palavra de libertação, para curar as pessoas, para ensinar que o reino de Deus é chegado e que elas precisam se arrepender e ter uma nova vida.
E é interessante que Jesus, no versículo 16, vai dizer que esta filha é uma filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. E aí Satanás aqui quer dizer adversário, quer dizer inimigo, quer dizer que há coisas, tudo aquilo que atrapalha o projeto de vida, de transformação, de libertação de Deus, tudo aquilo que tenta atrapalhar isso é um adversário, é um inimigo, é o próprio Satanás. E o que eu quero dizer para você nessa noite? Que nós fomos chamados para a vida. Nós fomos chamados para gerar vida. Nós fomos chamados para transformar vidas. E aí eu quero fazer um merchan para a nossa juventude. Eu não sei se você tem visto o movimento da nossa juventude nas redes sociais. Se você ainda não segue as redes sociais da nossa juventude, quando acabar o culto você entra lá, mais INJP. Há um movimento, há um desejo no coração da nossa juventude aqui em João Pessoa aqui no centro e lá no Bessa, de sermos filhos e filhas de Deus que levam essa palavra de transformação. A nossa juventude, eu creio que quer mais de Deus. A nossa juventude quer mais de Deus porque ela quer levar mais de Deus para as pessoas desse mundo que estão sofrendo e que carecem de uma palavra de salvação. E assim como a nossa juventude tem se despertado para esse movimento do Espírito Santo, eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, nessa noite, a se envolver nesse movimento que o Espírito Santo de Deus quer realizar através da minha e da sua vida. Deus quer nos usar, meus irmãos e minhas irmãs. A grande comissão é a nossa comissão, a grande comissão é a minha comissão. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o convite de Deus para mim e para você. É o convite de Deus para a comunidade metodista aqui em João Pessoa. É o convite que Deus está fazendo para nós. É o convite para levarmos a palavra de salvação. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Talvez você se sinta incapaz. Talvez você não se sinta ainda preparado e preparada. Meu irmão e minha irmã, é o Espírito que capacita. O Espírito que chama é o que capacita. O Espírito que chama, capacita e envia. Ele quer enviar você, Ele quer enviar a mim, Ele quer enviar a nossa comunidade de fé. Vamos orar. Deus Santo e Poderoso, nós te bendizemos. Nós exaltamos o Teu santo nome nessa noite, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, porque a Tua palavra tem poder para transformar a nossa vida. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, que a exemplo de Jesus, nós possamos viver essa realidade, Senhor. A realidade de enxergar outras pessoas, a realidade de ampliar o nosso olhar, a realidade de viver, Senhor, no movimento do Teu Espírito Santo, Senhor. Faça isso na nossa comunidade de fé aqui em João Pessoa. Desperta os metodistas aqui de João Pessoa, Senhor, para proclamar as verdades do Teu reino, para proclamar a verdade de salvação, para proclamar essa palavra de vida, Senhor. Incomoda-nos, Senhor. Incomoda-nos, Senhor. Porque nós não queremos viver mais na mesmice, meu Pai. Nós queremos viver, Senhor, na dimensão, no cuidado, Senhor, no fluir do Teu Espírito Santo. Então, nessa noite, Senhor, toca a minha vida, toca a vida do meu irmão, da minha irmã. Nos abençoa, Senhor. Nos capacita, nos envia, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus derrame graça sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Amém.
Aleluias! Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós já estamos caminhando para o final da nossa celebração. Eu quero, só antes de encerrar, acolher, temos algumas pessoas que nos visitam nessa noite, além da nossa comunidade de fé que está reunida. A gente tem alguns irmãos e irmãs que sempre estão conosco, que sempre caminham conosco, mas hoje especialmente recebemos ali uma saudação do nosso irmão Daniel, evangelista. Daniel é membro da nossa igreja metodista em Mantiqueira, nossa igreja de origem. Nós te acolhemos, Daniel, nosso amigo querido da vida toda. Seja sempre bem-vindo. Além do Diego, que está conosco. O Diego tem uma classe de discipulado, uma sala de discipulado para você acontecendo na nossa comunidade de fé, toda quarta-feira, comigo. Se você quiser participar, entre em contato comigo pelo WhatsApp, porque tem uma galera massa para a gente poder partilhar um pouquinho do Evangelho. E agradecer, a Ana Carolina, também lá do Rio de Janeiro, que está sempre com a gente, é uma parceira da missão. Carol, seja sempre bem-vinda. Essa comunidade é a sua comunidade em João Pessoa. E a todas as irmãs e irmãos que estão conosco nesse tempo que nós recebemos essa palavra de desafio, podemos dizer sim ao chamado do Senhor. Podemos ser realmente como naquela situação, como Jesus foi, misericordioso, gracioso. Podemos ser mãos estendidas, podemos ser olhar atentos. Que Deus nos use dessa forma, em nome de Jesus. Nós seremos enviados para essa semana. E eu quero ler alguns versículos aqui, como palavra de envio para você nessa noite. Então, antes de nós lermos a bênção, antes de nós cantarmos a bênção, de nós abençoarmos uns aos outros, eu quero partilhar com você essa palavra como uma palavra de envio. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Na tenda dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Sejamos abençoados. Aí, se você estiver em família, junte quem está perto de você. Recebamos a bênção e abençoemo-nos uns aos outros. Paz, que a doce paz de Jesus Cristo seja sobre nós, nossas casas e famílias, hoje e para sempre, hoje e eternamente. Seja sempre assim. Seja. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Se comprometa com o nosso projeto dessa semana. Nós teremos sim uma semana cheia da graça do Senhor.